Amigas e amigos, hoje no Leitura Comentada eu apresento esta obra. Vocês podem ver, é uma obra literalmente de peso, não dá nem para manusear, que ela é pesada, produzida com esmero, né, com um papel especial. É uma iconografia do centenário do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Aqui tem fotos, tem documentos, né, enfim, um conjunto de imagens que vai contar essa história centenária exatamente pela iconografia. São 22 capítulos separando, né, os períodos aí da história do PCdoB. Tem aqui uma apresentação que faz um resumo dessa história centenária e aí o leitor vai percorrer aqui esta obra com as legendas, os textos explicativos, né, com a separação de períodos, né, um pouco o que representa cada personagem da história do Partido Comunista do Brasil, que está aqui nessa obra, desde a sua fundação, desde que o Astrogildo Pereira criou o grupo lá dos astrogildistas, como se chamava na época. Tem inclusive a parte que antecede a criação do PCdoB em 1922, que são exatamente as conjunturas, né? As questões ou os elementos que compuseram aquela conjuntura que levou à fundação do PCdoB em 1922. Tanto a conjuntura interna quanto a externa, né? Tinha o problema aí o início do chamado imperialismo na sua fase já agressiva, que foi a conjuntura da Primeira Guerra Mundial, o surgimento da Revolução Russa, ou a realização da Revolução Russa em 1917, liderada pelo Lenin, que influenciou muito a criação dos partidos comunistas pelo mundo afora. Foi criada ali naquele período a chamada Internacional Comunista, ou também conhecida como a Terceira Internacional, e a Terceira Internacional tinha exatamente a finalidade de fazer este intercâmbio com as realidades de cada país, e assim foram surgindo os partidos comunistas. O PCdoB, no caso, surgiu exatamente nessa conjuntura. Importante dizer que a Internacional tinha os seus princípios para aceitar a criação dos partidos comunistas dos países, que tinham lá os pontos que os partidos deveriam seguir, e só depois da adequação desses pontos é que os partidos eram aceitos na Internacional. É o caso aqui do Partido Comunista do Brasil, que ele não foi aceito num primeiro momento, na primeira tentativa em que o partido mandou delegados lá para participar da Terceira Internacional, e só foi aceito no segundo, ainda assim com algumas ressalvas, né? Então tem aí, por exemplo, essa questão, estou citando aqui um exemplo para a gente conhecer como foi esta relação do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, com a Internacional. Isso aqui está contado aqui em imagens aqui na iconografia. E também, isso do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, tem toda a conjuntura que se formou ali depois da proclamação da República, que condensou aquele salto civilizatório da independência, da abolição, e toda a conturbação da chamada República Velha, a luta dos trabalhadores, a luta do povo, o surgimento de vários acontecimentos naquele contexto, né? A grande greve geral de 1918, por exemplo. Quer dizer, são assim os alicerces da fundação do PCdoB. Depois tem a conjuntura do nazifascismo, do expansionismo do nazifascismo, o levante da Aliança Nacional Libertadora de 1935, a redemocratização em 1945, um período assim de grande ascensão do PCdoB, dos comunistas naquela época, que foi exatamente a vitória da democracia sobre o nazifascismo, aqui no Brasil, no caso, sobre o governo do Getúlio Vargas, que tinha assim suas feições, aí tinha alguns aspectos, né, muito próximos do nazifascismo. O próprio presidente Vargas faz um movimento depois no sentido de ir para a esquerda, consequentemente ele se aproxima do PCdoB, que abraça, por lógica, né, daquela conjuntura, abraça a política do Getúlio, né, de incluir o Brasil aí na conjuntura da guerra, né, a guerra de libertação contra o nazifascismo, que foi basicamente, no caso do PCdoB, talvez
a questão mais importante foi a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, o papel que os comunistas tiveram ali na FEB. E outras questões, como os movimentos populares, né, no caso aí, principalmente a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e também o movimento sindical, o MUT, Movimento Unificador dos Trabalhadores. Tudo isso convergiu para um grande movimento de massas que resultou na campanha pela Constituinte, na Constituinte de 1946 e na Constituição Democrática de 1946. Aí depois vem o governo Dutra e o leitor vai percorrendo e vendo tudo isso, que era um governo, sim, que tinha como presidente o general Eurico Gaspar Dutra, que vinha lá do governo Vargas, era o ministro da Guerra, mas identificado com a ala do nazifascismo no governo, e faz aí as perseguições, né, anticomunistas, é quando o registro e os mandatos dos parlamentares comunistas são cassados, e o leitor vai vendo tudo isso aqui, né, vai acompanhando aqui com os documentos e com as imagens. Aí vem o segundo governo Vargas, que começa a ensaiar uma democracia, o PCdoB faz uma espécie assim de ruptura, né, com aquele momento de ascensão, de retomada da luta democrática, patriótica, e tem uma certa controvérsia ali, né, a posição dos comunistas nesse período do primeiro governo Vargas, que é chamada aí a política esquerdista, né, daquele período, o Manifesto de Agosto, de janeiro de 1948 e de agosto de 1950, vem depois do suicídio do Getúlio, em 54, o partido faz um outro movimento, se aproxima, né, de outras posições mais amplas de ampliação, que vem exatamente no programa do 4º Congresso, realizado em 1954. Pois vem a grande luta interna, que leva à reorganização do PCdoB em 1962, de novo, a conjuntura externa muito ligada aos acontecimentos externos, aqui no caso especificamente do Partido Comunista do Brasil, que foram os acontecimentos do 20º Congresso do Partido Comunista na União Soviética, né? Quer dizer, aquele ali mudou muito o movimento comunista em âmbito mundial, com reflexos diretos aqui no Partido Comunista do Brasil. Depois da reorganização, logo em seguida vem a ditadura militar, e tudo isso em imagens, como eu digo, que nós estamos aqui fazendo uma espécie de uma leitura aqui, né, com as palavras, né, para a gente saber o que tem aqui neste livro, né? Isso vem a guerrilha do Araguaia, a resistência à ditadura militar, a resistência democrática, o grande movimento pela anistia no final dos anos 70. É importante situar aqui, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, que é um ponto fundamental aqui, a repressão, como o partido foi perseguido pela ditadura militar, né? Aí essas questões, né, das perseguições do anticomunismo, que tem sim interface com o nazifascismo, né, com as ideias nazifascistas, e depois vem a campanha pela anistia, né, o partido tem uma participação importante nisso. Em seguida vem a reorganização do movimento sindical, já no começo da década de 1980, não é isso? E vem também a grande campanha pela eleição direta já, ou as diretas já para presidente da República. A campanha, a emenda foi derrotada, né, a emenda Dante de Oliveira, que propunha as eleições diretas, a emenda constitucional foi derrotada, mas em seguida veio o movimento também de massas pela eleição do Tancredo Neves no colégio eleitoral, que o PCdoB teve um papel fundamental ali, né? Ou seja, na derrota, no enterro da ditadura militar, o PCdoB teve um papel fundamental, sobretudo o seu presidente, seu líder principal, ideólogo, naquele período, que foi o João Amazonas. Tem a Constituinte, de 1988, também outra grande batalha de envergadura democrática, a campanha de 89 da Frente Brasil Popular com Lula presidente, a resistência ao projeto neoliberal da década de 1990, a ampliação e a vitória do Lula em 2002, a resistência às ofensivas golpistas nesse período. O papel do PCdoB, por exemplo, na reeleição do Lula em 2006 foi fundamental, foi estratégico, podemos dizer assim. Depois também tem aí uma importante participação na campanha da Dilma, 2010, na reeleição da Dilma em 2014 e na resistência ao golpe de 16, e também na resistência ao governo golpista do Michel Temer, e aí no governo de perfil fascista também, né?
que foi o governo, esse período aí de obscurantismo, né, de autoritarismo, de ameaças golpistas constantes, né, que foi o período aí do bolsonarismo, do governo Jair Bolsonaro. E chega aí, né, podemos... o livro encerra exatamente nesse ponto, quer dizer, aí a gente pode fazer uma síntese, podemos fazer uma síntese de tudo isso na eleição do Lula em 2022. Então é uma obra riquíssima, imperdível. Vocês podem encontrar lá na livraria anita.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.